Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 19 de julho, reunimos-nos para mais uma escola bíblica dominical. Falaremos sobre um tema da mais alta importância, cujo exemplo maior é Abraão, o pai da fé. Nós vamos orar ao Senhor pelo início deste trabalho e depois estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 380 da harpa cristã. Você pode pegar a sua harpa, aí onde você está, na sua casa, e juntos louvarmos ao Senhor Jesus. Eu vou pedir ao pastor Paulo Dutra para orar ao Senhor pelo início deste abençoado trabalho. Grande e poderoso Deus, muitas e muitas graças nós te damos, Senhor. Aleluia. Estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome. Querido Deus, nessa manhã maravilhosa, tem nos concedido essa oportunidade, Senhor, de vir à tua casa para aprender sua santa e gloriosa palavra. Querido Deus, este dia, seja conosco, tudo que vai ser realizado nesta manhã, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, Deus, usa os teus servos no louvor, na tua palavra, querido Pai, que nesta manhã possamos, Senhor, sair daqui feliz, alegre por ouvir a tua palavra, alimento sadio, alimento que nos dá força para continuar nessa caminhada, fazendo a tua obra. Querido Pai, muito obrigado, seja conosco, e tudo é o que nós te pedimos, já agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. 380 da harpa cristã. Abraão e seu sacrifício. Debaixo do mamo em formosas tamareiras, estando já Berseba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. De abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode, oh meu filho, libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança, pois no outono sacrifício de uma flor. Assim levou o teu cordeiro à matança,
em obediência ao mandato do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente. Ó, quanto é formoso para Abraão! Mas eis que volta para céu suavemente. Ele dirige esta interrogação. O fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia lemos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou. E a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde o céu: a tua mão, ó, não estendas para matá-lo, porquanto eu agora sei que teme a Deus. Erguendo Abraão seus olhos, de repente vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece-o alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor: porque fizeste esta ação? Deveras eu abençoarei a tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor. Em só teremos a perfeita santidade, depois que formos para o monte do Senhor. Glória a Deus. Convido o nosso evangelista Genésio Ramos para vir, para nós orarmos pela leitura da Santa Palavra de Deus, bem como também por ele, que estará ministrando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Quero pedir aqui ao pastor Cláudio para estar orando, para juntos aprendermos a Santa Palavra de Deus. Eterno Deus, grande e poderoso, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de chegar até a sua casa, para assim, Senhor, aprendermos mais da sua palavra. Senhor, toma o professor na tua mão, tudo aquilo que ele estudou, Senhor, seja canal de Deus para as nossas vidas, porque entendemos, Senhor, que através da sua palavra vidas são edificadas. Nos ajude, Senhor, a cada dia aprendermos mais, crescermos em graça e em entendimento, e tudo quanto fizermos,
o nome do Senhor seja exaltado. Oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Hoje, domingo, 19 de julho de 2020, nós vamos estar estudando a lição de número 3. Essa lição, ela é do 4º trimestre de 1916. Abraão, a esperança do pai da fé. E o nosso comentarista é o nosso querido pastor Elianai Cabral. Louvado seja Deus. A nossa lição, então, começa assim. O nosso texto áureo está em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 8. Hebreus 11, 8. Que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa verdade prática, aliás, nos diz assim: a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo de 10 até, ou melhor, do versículo de 1 até o 10. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 10, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. E no versículo 7 diz: apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: e tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O versículo 9 nos diz assim: depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Agradeçamos a Deus, Pai maravilhoso, te louvamos por esta palavra, abençoa-nos a todos, Senhor. Nós já te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Podemos nos sentar, meus queridos e amados irmãos. Nós temos uma leitura diária. Segunda-feira, nos diz assim: Deus separa e chama Abraão. Na terça-feira, a promessa divina na vida de Abraão. A leitura de quarta-feira, Abraão parte acreditando na promessa. Quinta-feira, Deus confirma a promessa na vida de Abraão. Na sexta-feira, Abraão tem que aguardar a promessa de Deus em sua vida. É o hino que nós cantamos agora há pouco, falando sobre Isaac. E no sábado, a difícil prova de Abraão
que ele teve que enfrentar, que é exatamente o sacrifício do seu filho. Hoje, nós vamos estar falando, então, a nossa lição, ela tem 3 partes. A primeira parte é a chamada de Deus na vida de Abraão, a segunda parte é a provisão de Deus na vida de Abraão, e a terceira parte são as promessas de Deus na vida de Abraão. E nós, então, vamos nos valer das informações que temos hoje, claro, milhares de anos depois. Então, hoje nós temos um pouco mais de informação e nós vamos, então, aproveitar para poder usar essas informações aqui hoje. Quando nós fazemos alguma coisa, ou devemos fazer alguma coisa, ou quando alguma coisa começa, sempre há um modelo, aquilo a quem nós devemos seguir. Até porque, se você não tiver uma referência, se você não tiver um modelo, fica difícil para você definir alguma coisa na sua vida. Com relação à fé, Abraão é um modelo. E nós vamos ver nesta lição, e isso é interessante, que Abraão não é perfeito. Quando nós falamos em modelo de fé, a fé que agrada a Deus, nós pensamos em perfeição. Olha, perfeição é uma meta, mas até você chegar lá, tem muito caminho pela frente. E vendo aqui um pouco sobre Abraão, nós vamos aprender sobre isso. Primeira coisa, é um grande personagem da história da Bíblia, da história de Israel, da história da igreja. Característica de Abraão, submisso à autoridade de Deus. Os irmãos sabem como é difícil obedecer e se submeter. Outra questão, mostrou sensibilidade espiritual, temor a Deus, obediência a Deus, dedicação às coisas de Deus, ousadia, inteligência, determinação, fé, intrepidez. São várias características que Abraão tem, que nós podemos nos valer disso. E foi também o modelo de fé, o ideal. E os irmãos sabem, Hebreus 11:6 diz isso. Se nós acreditamos em Deus, então nós acreditamos que Ele existe. A partir dessa questão, agora vem a reverência, porque você sabe que está crendo em algo que existe. É algo que você não vê, mas é algo que você tem certeza que existe. Parece simples, mas não é simples, não. Então, você acreditar naquilo que você não vê, mas que você tem certeza que existe, esse foi o grande ponto de Abraão. E nós vamos ver logo em seguida a razão disso tudo. Pai da fé, pai dos hebreus, exemplo máximo de retidão, e olha que coisa interessante, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Louvado seja Deus. Um detalhe também que a gente não pode esquecer é que as promessas feitas a Abraão, elas foram passadas à sua descendência. Para Isaac, para Jacó, e vai chegar até nós. Quando nós ouvimos as promessas feitas a Abraão, nós temos que entender que elas não eram apenas para Abraão, não era apenas para aquele tempo, não era apenas naquela situação. As promessas que o Senhor está fazendo aqui para Abraão nos alcançam. De repente eu posso estar lendo e imaginar, é o Antigo Testamento, é uma coisa passada, tem mais de 2000 anos, não tem nada a ver comigo. Tem sim. As promessas que o Senhor está fazendo a Abraão têm a ver comigo, tem a ver com você. Tem a ver com o dia de hoje, tem a ver com agora. Não é nada antigo, não. Por exemplo, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Isso o Senhor disse para Abraão. Só para a gente pensar um pouquinho. Tinha Brasil nessa época? Não tinha. Mas o Brasil estava incluso nessa promessa? Estava. Olha aqui, eu sou brasileiro. Onde é que está a nossa igreja? No Brasil. E essa bênção é para mim? É para a nossa igreja? É para nós agora? Claro que é. Parece antigo, mas não é. Então, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. A outra promessa, engrandecerei o seu nome. Olha quantos anos depois nós estamos falando de Abraão como se ele estivesse assim, aqui, diante de nós. E a terceira promessa, em ti serão benditas todas as nações.
Mas nós queremos destacar também, Abraão teve dificuldades. Aí eu quero falar algumas dificuldades dele. A migração foi uma dificuldade, nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco. A fome em Canaã fez com que ele descesse ao Egito. A separação de Ló não foi uma coisa simples assim. Os irmãos vão ver que Abraão, quando sai, ele sai com Ló. Num determinado momento, as pessoas pegam Ló, na linguagem de hoje seria sequestram Ló, ele vai atrás, ele busca, ou seja, há uma série de questões. E logo em seguida, depois, ele tem que se separar de Ló. Ele gostava desse sobrinho. E a outra questão, esperar pelo filho, não é isso? Da promessa. O Senhor prometeu um filho a ele tinha aí em torno de 75 anos, e ele tem que esperar 25 anos, porque Isaac, quando vai nascer, Abraão já tem 100 anos. Então, ele tem que esperar muito tempo. A gente fala das promessas, mas precisa falar também da paciência. Tem promessa para mim? Tem, mas a bênção ainda não chegou. Mas tem promessa. Mas por que você está passando por isso? É porque eu tenho que esperar. E esperar não é fácil. Abraão teve que esperar até que a bênção chegou. E os irmãos viram aqui, o hino mostrou isso. Depois que ele esperar toda essa bênção, a bênção vem e o Senhor ainda prova ele. Graças a Deus, ele passou na prova e o Senhor se agradou. Para a gente não ficar imaginando, estou na igreja, está tudo bem, não tem prova para mim, não sofro mais. Sofre sim, sofre sim. E essa foi a prova suprema de Abraão. E nós vamos estar falando então sobre isso. Uma questão de Abraão. Ele misturava fraqueza pessoal. Por exemplo, era para ele sair com uma esposa. Era para ele sair da parentela e não levar com ele. Para você ver como ele era. Mas é isso que ele faz. Então isso é considerado como uma fraqueza. Mas em compensação ele tinha um caráter muito forte. Era muito determinado. E você sabe quando a pessoa é muito determinada, embora seja uma coisa boa, quando ela está errada, mas ela é determinada, então ela firma na determinação. Ou seja, ela está sinceramente errada. Imagina você conversar com uma pessoa sinceramente errada. É o que acontece. Abraão também errava sinceramente. Por exemplo, quando ele tem fome, e aí para a gente que está aqui distante, falar é mais fácil, mas quando ele está passando por perto do Egito, em Canaã tem fome. Em Canaã há um problema tremendo, há uma escassez. E você imagina, e Abraão é chefe, ele tem várias pessoas sob responsabilidade dele. E os víveres, as condições estão acabando. Vê o que faz a pessoa errar. Ele está terminando as coisas, ele sabe que não tem alimento, não tem víveres para muito tempo. Então, perto dali, no Egito, um pouco mais abaixo, existe uma fartura. Fartura é quando a pessoa tem mais do que precisa. Então você vê, aqui está Abraão, passando, caminhando, seguindo para Canaã, passando necessidade. E ali do outro lado, ali pertinho, está o Egito com fartura. Então ele comete o erro. Ele vai lá. Se você se colocar no lugar de Abraão, você vai ver que não é fácil. Como eu, com o meu grupo aqui comigo, passando necessidade, lá sobrando, os irmãos vão ver que vai acontecer problemas tremendos. Então foi considerado o erro. É o chamado erro culposo. O erro culposo é quando eu não tenho a intenção de fazer, mas eu faço. Eu não queria fazer, mas eu faço. Nós erramos dessa maneira. Nós erramos, não queremos errar, não gostamos quando erramos, mas nós somos assim, nós erramos. Só para a gente entender que Abraão era uma pessoa comum, Abraão era um homem comum, a Bíblia não faz herói. Quando ela fala do personagem, ela fala o que ele tem de bom e ela fala o que ele tem de mal. Ela fala das suas fortalezas e fala das suas fraquezas. A Bíblia não faz herói. Você pode pensar qualquer um grande nome da Bíblia e você vai ver que está escrito na Bíblia o que ele fez de bom, o que ele fez de mal. Davi, Samuel, enfim. O que você imaginar, a Bíblia realmente ela não faz herói. Mas eu quero contar uma história para os irmãos. Nós estamos aqui, estamos falando de Abraão, então nós estamos dentro do plano da salvação. Nós não podemos esquecer esse contexto. Nós estamos dentro do plano da salvação. Eu queria contar aqui para os irmãos como é que Abraão vai aparecer nesse contexto aqui. Não é isso? No princípio, o Senhor criou todas as coisas.
E quando ele cria todas as coisas, ele coloca tudo em ordem. Tudo que ele faz, ele coloca em ordem. Tudo que você puder imaginar, o Senhor vai colocar em ordem. Os animais, a criação, o homem, ele vai dar ordem, ele vai dar poderes ao homem, vai dar autoridade ao homem. Com relação à terra, o Senhor vai dizer para o homem, sujeitai-a, vai fazer uma série de coisas, vai montar a família, não é bom que o homem viva só, vou fazer uma ajudadora, ele faz Eva, ali coloca, então ele faz o Éden, ele faz tudo certinho. Os irmãos vão ver que tudo isso é antes do pecado. Até aqui não tem pecado nenhum. Mas o plano de salvação já existia? Já. Por quê? No princípio criou Deus todas as coisas. Ele não é onisciente, então ele sabe. Não há nada que possa surpreender o Senhor. Ah, eu não sabia que o homem ia fazer assim. Ah, eu não sabia que o homem ia agir assim. Isso não existe. O Senhor sabe. Eu não sabia que o resultado seria esse. Ele sabia. Mas eu entendo que o Senhor é sábio. E se aquilo aconteceu, foi por permissão dele. Ele que decidiu dar ao homem o livre arbítrio. Até que um dia, Gênesis 3,15, até que um dia venha a efeito a grande questão, que é a serpente que vai lá, tenta a mulher, e faz com que ela erre, e ela, por sua vez, faz com que o homem erre. Esta situação fez com que o plano de redenção desse, então, agora o seu ponto de partida. Agora começa a grande questão, porque o Senhor já aparece em Gênesis 3,15 dizendo o seguinte, para Satanás, que é a semente da mulher, que é a semente da serpente, né? Serpente, semente, enfim, as pessoas que nascem, os seguidores, vão acabar sendo a semente, tem a mulher e tem Cristo. Então, já que em Gênesis 3,15 o Senhor fala de tudo isso, dessa luta, desta batalha que nós vemos hoje, dessa batalha que nós vemos agora. E agora, então, como é que começa então o plano de redenção? Só para a gente pensar, nós temos Adão, logo em seguida nós temos Eva. Vamos ficar na linhagem piedosa. Logo em seguida nós temos Sete. Depois de Sete, nós temos Noé. É o Senhor levando o seu nome. Quando chega em Noé, a população, as pessoas, já estão completamente corrompidas. Os irmãos sabem disso, conhecem bem a história. Se você perguntar, ora, e o pessoal de Sete? E a semente de Sete? A semente de Sete foi envolvida nas coisas de Caim. Foi envolvida. Sucumbiu. Quando chega em Noé, o Senhor olha e não vê mais ninguém. E ele fica triste, ele se aborrece com aquilo. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai diminuir a idade do homem. Ele vai diminuir. Para evitar problema, então o que ele faz? Ele vai diminuir a idade do homem. Aí eu quero passar aqui para os irmãos. Isso é plano de salvação, hein? É o Senhor já agindo. E nós vamos chegar lá em Abraão. Só para os irmãos terem uma ideia. Em Gênesis 6,3, o Senhor chega à seguinte conclusão. A idade do homem, eu não vou ficar contendendo com o homem o tempo todo, mas a idade dele agora é 120 anos. Só para você ter uma ideia disso, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Matusalém foi o que mais viveu. Viveu 969 anos. E Noé viveu 950 anos. Olha o tempo que as pessoas viviam. Por isso que e olha só que as pessoas estão corrompidas, estão com problemas terríveis. Sete, que deveria levar o nome do Senhor, já foi sucumbido pelo povo de Caim. E o Senhor já se arrependeu de ter feito o homem, já quer acabar com todo. Mas aí ele encontra graça em Noé.
Vamos dar uma comparada agora com idade. Sara viveu 127 anos. Ismael viveu 137 anos. Viu agora há pouco, eu estava falando 900 e pouco? Olha onde eu estou agora. Abraão viveu 175, Isaac viveu 180, Jacó viveu 147. Diminuiu bastante, não diminuiu? Já é o Senhor chamando nos eixos já. Já é o Senhor punindo. Não chegamos a Abraão ainda não. Aí o que vai acontecer? Vem o dilúvio. E de tudo aquilo que havia, resta agora somente 8 pessoas. Se a gente pensar em Caim, pensar em Sete, pensar em toda aquela geração, pensar em todo aquele pessoal, vai acabar tudo e vai ficar apenas 8 pessoas. Olha o plano de redenção aí, lá vem ele. Depois de 1 ano e pouco, 1 ano e 10 dias mais ou menos, que é o tempo da água subir e baixar, 1 ano e 10 dias mais ou menos, Noé sai da arca, sai com os filhos e os animais e tudo mais, e o Senhor dá ordem novamente e acontece. E eles vão então procriando, cada um vai para o seu canto. Noé tem Sem, Cão e Jafé. E por onde vai o nome do Senhor? Através de Sem. O povo de Deus é semita. E os semitas então vão crescendo, vão nascendo, vão até chegar a um determinado momento que lá na cidade de Ur, o Senhor então resolve pegar Abrão, a princípio chama Abrão, pegar, ele pega Abrão. E aí vem um detalhe interessante. Abrão era da cidade de Ur dos caldeus. O Deus, o nosso Deus, o Deus invisível, o Deus do impossível. Ur não adorava esse Deus. Ur, na verdade, adorava o Deus Lua, embora tenha o nome de Lua, era um homem, adorava o Deus Lua. Então, Terá, Ló, Arã, nenhum deles tinham ou temiam o mesmo Deus que Abraão. Abraão estava sozinho, portanto, ele era de uma família pagã. É desse lugar, é dessa cidade que Deus levanta Abraão. E qual é o grande diferencial, então, deste homem de Deus? O grande diferencial de Abraão é acreditar. Abraão acredita em Deus. Ora, isso serve para nós agora. De tudo que nós fazemos dentro da igreja, por mais bonito que seja, cantamos, pregamos, edificamos coisas, que podemos fazer tudo isso. Pode parecer tudo muito bonito, mas uma pergunta é simples. Você crê em Deus? Esse é o ponto de partida. Você crê que Ele existe? Esse é o ponto de partida. Você tem fé em Deus? Esse é o ponto de partida. Se assim não for, tudo aquilo que você estiver fazendo, por mais lindo que seja, você pode ser até um profissional dentro da igreja. Mas um fiel você não é. Porque para ser fiel, você precisa crer em Deus e você precisa crer que Ele existe. E é este o grande ponto de Abraão. Apesar de tudo, apesar daquela cidade ser idólatra, apesar daquela família ser pagã, apesar da cidade dele outro Deus ser adorado, mas quando Deus chama Abraão, Abraão ouve, Abraão crê, Abraão obedece. Imagina você, ele sair para um lugar que ele não sabia onde. Mas ele confia em Deus. E vai. A grande mensagem do dia de hoje, já que nós estamos falando sobre Abraão, a grande mensagem é: confia em Deus. Acredita em Deus. Você pode ser bom, você pode ser talentoso, você pode ser bonito, você pode poder você pode poder uma série de coisas. Mas, se não tiver este ponto fundamental, que é crer em Deus, crer que Ele existe, se você não acreditar nisso, você precisa começar tudo de novo. Louvado seja Deus.
A primeira parte da nossa lição, que fala sobre a chamada de Deus na vida de Abraão, diz o seguinte: Abraão fazia parte do plano de Deus, do projeto divino. Imagina você morando numa cidade como Ur, naquelas condições, você fazer parte do plano de Deus. Só mesmo Deus para poder chegar a esta conclusão. Levando em conta a história do homem, anteriormente, até o dilúvio, até a saída de Noé, e o Senhor encontrar um homem bom, não era uma questão fácil. Mas o Senhor encontra, então, Abraão. E a partir de Abraão, então, nasceria uma família, um povo especial, do qual, no tempo certo, essa questão do tempo certo é muito delicado. Porque você esperar o momento para que aquilo que você foi chamado tomar efeito, não é fácil. A gente, quando está falando sobre Davi, você vê do tempo que ele é chamado até ele ser rei efetivamente, passa um tempão. Você vê Abraão, do tempo que é prometido para ele um filho, até ele efetivamente ter o filho da promessa, passa também um tempão. Então, esperar não é fácil, mas é melhor esperar em Deus. E nessa lição nós vamos aprender isso. Vamos aprender a esperar e confiar no Senhor. Se há uma promessa para você, se o Senhor vai fazer algo na sua vida, espere. Eu sei que não é fácil, mas espere. Mais do que isso, confia. Quando vai começar a nossa escola dominical, tem um hinozinho que canta, e o hino fala isso: vai ficar tudo bem. E aí repete: tudo bem. Mas para isso acontecer, você precisa ter paciência. E ter paciência não é fácil, não. Então, de Abraão sairia um que venceria a iniquidade, venceria tudo que é contrário à equidade, tudo que é contrário à moral e à religião. Ele havia de tirar o pecado do mundo. Então, se por um lado você tem a criação, é o homem ligado a Deus. Por outro lado, você tem o pecado. O homem ligado a Deus é a equidade. Você tem o pecado, que é o homem desligado de Deus, é a iniquidade. E você tem a religião, que é religar, é o homem religado a Deus. Então, é necessário que o homem seja religado a Deus. E a única forma de o homem ser religado a Deus é através de Cristo Jesus. E aqui destaca também o desafio de acreditar no projeto divino. Abrão, na verdade, significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão. Já existe a recomendação que ele deveria sair apenas com a esposa. Abraão não conhecia todo o projeto divino para a sua vida, apenas creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não sabia como seria, ele não sabia onde seria, ele apenas acreditou. Esse é o grande ponto da nossa lição. E aí então ele vai começar uma jornada. Você sabe que jornada é uma caminhada, é um movimento, é um deslocamento. Se eu vou me movimentar, se eu vou me deslocar, é lógico, eu preciso saber a direção. Mas no caso de Abraão, ele não sabia. Ele apenas creu e foi. Era o Senhor guiando. Tem que ser muito obediente para fazer isso, né? Tem que crer muito. E lá vai ele caminhando. Eu já vi vários irmãos hoje querendo fazer isso, mas hoje eu acho uma irresponsabilidade. Eu encontrei um certo irmão que disse o seguinte: ele mora em Niterói, e diz ele que lá em Niterói ele teve uma visão que era para cá, para Queimados. E segundo o que ele contou, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas mesmo assim ele saiu e veio, tipo, pela rua, pedindo dinheiro, fazendo, acontecendo e tal. Falei: irmão, olha só, não vou ficar duvidando de tudo, mas vamos parar um pouquinho para pensar, vamos ter um pouco de responsabilidade, não é isso? A questão de Abraão é questão de Abraão, vamos respeitar Abraão, mas não vamos ficar aqui querendo inventar coisa. Sair sem destino, onde o Senhor me mandar eu vou. Vamos parar um pouquinho, nós estamos num outro tempo. Também pode acontecer, só não é essa festa que as pessoas querem fazer. Vamos pensar um pouco na responsabilidade. Então,
essa jornada é uma migração, é um deslocamento, não é? Quando uma pessoa sai de um lugar para o outro, aliás, o mundo vive assim. O mundo vive em migração. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os venezuelanos que querem entrar no Brasil, nós temos os argentinos, nós temos várias pessoas que querem entrar no Brasil. É a chamada imigração, é quando as pessoas entram. Mas, em compensação também, se você ligar o Jornal Nacional, por exemplo, toda parte do mundo tem brasileiro, todo canto tem brasileiro. É essa chamada emigração. Então, você tem pessoas que vêm, é a imigração, você tem as pessoas que vão. É a emigração. E o mundo está sempre em movimento. Não é? Como nós estamos aqui passando essa pandemia de coronavírus, um dos grandes elementos para fazer essa proliferação toda é esse movimento de pessoas. Tanto é que um dos locais mais vigiados é aeroporto, porto, enfim, onde transitam pessoas. Principalmente esses pontos são os mais visados devido a essa questão da migração. O ser humano está sempre andando, está sempre migrando. Nós temos um exemplo aqui de outra caminhada, de outra jornada, que aí não é, na verdade, imigração. É a chamada peregrinação. A peregrinação é quando eu ando, mas eu tenho motivos religiosos. Migração ou emigração é quando eu quero mudar de vida, melhorar de vida. Tipo assim, vou para os Estados Unidos para poder melhorar e trabalhar lá. Ou alguém vem para o Brasil porque aqui tem emprego e tal. Isso é imigração. O sentido é outro. Agora, quando o sentido é religioso, aí é peregrinação. Nós aqui no Brasil, por exemplo, andando pela Dutra, você vê pessoas caminhando até carregando cruz. Por quê? Porque estão indo para a Aparecida. Então, aquela jornada, aquela caminhada é uma peregrinação. Por quê? Porque ele tem um motivo religioso. Não é uma emigração, não é uma imigração. É um motivo religioso. É uma questão que a gente está passando. Então, por que Abraão, a gente fala que Abraão peregrinou? Porque ele está caminhando para Canaã. Ele tem um motivo, ele tem um Deus, não é isso? Guiando ele, não é uma questão pessoal. Ele está indo por uma questão divina, é uma questão religiosa. Então a gente chama de peregrinação de Abraão. Outra questão que a gente quer chamar a atenção: o projeto divino abençoava não somente a Abraão, abençoava a todas as nações. Um caso interessante de um amigo, o que ele fez? Ele conseguiu ganhar um dinheiro. Ele foi abençoado e conseguiu ganhar o dinheiro. E aí ele pegou, queria comprar um guarda-roupa novo. Ele comprou um guarda-roupa novo. Correto? Mas e o guarda-roupa velho que ele tinha? O guarda-roupa era velho para ele, porque o outro vizinho não tinha guarda-roupa. Então, ele comprou o guarda-roupa novo, pegou o dele e deu para o vizinho. Aí eu estava contando para ele, olha o que é a bênção. Você é tão abençoado que você pode abençoar o outro. Você ganha a bênção e consegue abençoar. A bênção tem dessas coisas. Eu sou abençoado, eu abençoo. E essa troca, essa bênção, essa maravilha que acontece. Aqui com Abraão é isso que estava dizendo. Abraão, você está sendo abençoado. Mas essa bênção não é só sua. Não é uma maravilha assim? Então, ele tinha essa consciência. Gente, nós estamos em 2020. Talvez nós pensamos assim, é uma coisa simples. Agora. Mas se você voltar naquele momento, se você voltar naquele tempo, você vai ver que a questão é bem séria. Mas mesmo hoje você ainda tem necessidade de pensar nisso. Certa vez eu vi um certo irmão falando sobre isso. Olha só, vocês podem doar. Lá perto da minha casa tem muita igreja e tem muitas doações, muita coisa. Então o irmão dizia isso. Mas se você doar um sapato, doe um sapato em condições de uso. Se você doar uma camisa, doe uma camisa em condições de uso. Ou seja, você é abençoado porque pode comprar uma roupa nova. Você pode entrar numa loja e comprar uma roupa nova. Mas você pega aquela sua roupa que você não usa mais e abençoa o outro. Então é uma bênção sobre bênção. E é uma maravilha. E todos saem ganhando. Na questão de Abraão é exatamente isso. Abraão é abençoado, mas essa bênção não seria apenas para ele. Essa bênção seria para nós agora, por exemplo. Porque o grande objetivo daqui, os irmãos vão perceber, é Cristo. O grande objetivo daqui é Cristo Jesus.
A outra parte da nossa lição que diz o seguinte: a provisão de Deus. Você sabe que provisão é a condição para que você faça alguma coisa. Não é isso? É a garantia de abastecimento. Não é? Isso é provisão. Chegou lá pelo dia 10 não, dia 15, dia 20, você abre o seu armário, por exemplo, e você olha como estão as provisões. E você já sabe se aquilo dá para chegar lá no pagamento ou não dá. Só para os irmãos terem uma ideia de provisão. Essa é a provisão. Segurança, também é provisão. Condições para que você faça alguma coisa, também é provisão. E o Senhor está garantindo aqui que vai dar condições, que vai dar provisões para Abraão. Ou seja, vai abastecer, vai dar condições. Aproveitando o nosso tempo aqui, que nós já sabemos, agora que estamos em 2020, o Senhor, maná, por exemplo, é a provisão. É o Senhor alimentando o povo, é a comida. Sombra, os irmãos sabem que a coluna, durante o dia, ela também providenciava sombra para que o povo pudesse caminhar para o deserto. À noite, ela alumiava, né, como se usa, para que o povo pudesse caminhar. Isso é provisão, é condição para que você faça, para que você consiga as coisas. E o Senhor, então, aqui está dizendo que a provisão de Deus na vida de Abraão. Aqui na nossa lição, no capítulo 12, no 4 até o 8, está falando sobre isso. O Senhor garantindo a Abraão essa provisão. Agora imagina você, do jeito que nós somos, do jeito que o homem é, o Senhor está falando provisão, não está dizendo que vai dar condições. Imagine agora, naquela visão que nós falamos, ele está passando aqui, precisando das coisas, e olha para o Egito, e o Egito sobrando coisas. E ele vai pensar, mas o Senhor não disse que ia prover? Está aí uma questão da confiança. É por isso que Abraão é nosso grande exemplo. Porque mesmo numa situação difícil, ele confiava, ele acreditava que o Senhor havia de dar condições. E é bom que a gente diga que nessa descida ao Egito, apesar dele ter aprontado todas, lá tinha essa seguinte situação. Se a mulher fosse bonita, eles tinham o hábito de pegar a mulher bonita. Então, Abraão, sabendo disso, ele diz para Sara, você é muito bonita, você é formosa à vista. Vamos parar para pensar um pouquinho? Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65, 10 anos mais nova do que ele. Agora, ele está falando para uma senhora de 65 anos, você é muito bonita. Chegando lá, na cidade, eles vão querer, mas foi o que aconteceu. Pegaram Sara e colocaram no harém lá, do comandante daquele lugar. Nós vamos para a provisão agora? Mas o Senhor, ele vai lá e chama a atenção daquele soberano, não deixa que aquele soberano toque em Sara. E logo em seguida revela a ele quem Sara é. Aí ele vai chamar Abraão. O que você quer fazer comigo, rapaz? Por que você está fazendo isso e tal? E vai despedir Abraão. Mas aí eu quero chamar a atenção do seguinte. O que foi que Abraão foi buscar? Víveres, alimento. Aí você pergunta, irmão, e ele conseguiu? Conseguiu. Porque o chefe daquele lugar juntou tudo aquilo que Abraão precisava, que ele já tinha pedido, ó, toma sua mulher também e vai embora daqui. Foi a grande ação de Deus em favor de Abraão. Mesmo ele errando, o Senhor continuou com ele, dando a ele esta provisão. Então ele enfrentou escassez, não é fácil enfrentar escassez, carência, enfrentou necessidade, emergência, enfrentou provações, dificuldade, sofrimento, tribulação, ele enfrentou todas essas coisas, mas em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele reclamou, ele sempre esteve firme. É para Canaã que ele estava indo. Tem até um hino que canta isso, né? Caminhando eu vou para Canaã. Parece fácil, mas nessa caminhada tem coisas. E eu preciso ser forte para me manter. Como eu sou um ser humano, vai acontecer coisas que vai me dar medo, vai acontecer coisas que vai me dar calafrio, vai acontecer coisas que eu vou balançar. É isso? Mas é assim mesmo. A caminhada é assim mesmo.
mas eu preciso me manter firme na fé. Isso em nenhum momento quer dizer que eu não vou pensar, que eu não vou balançar, que nós somos assim. Nós sofremos, nós choramos, nós somos humanos, nós sentimos. Então, mesmo você sendo fiel, mesmo você sendo abençoado, mesmo Deus estando com você, claro que você vai sentir essas coisas. Não é ficar, irmão, você está chorando? Crente não chora, chora sim. A crente não sofre, sofre sim. Crente não passa dificuldade, passa sim. De repente, alguém quer falar para você um evangelho mirabolante e esquece de ver na própria palavra de Deus as dificuldades que a vida tem, que nós passamos. Quem é que não vai pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que vai ser o meu gás? Como é que vai ser o meu trabalho? Ah, não se preocupe. Como não me preocupa? Ah, tem que ter confiança. Eu tenho confiança, só que eu estou preocupado. Eu sou confiante, mas eu estou preocupado. Eu tenho que fazer alguma coisa. E assim é. E esse homem de Deus também passou por isso. E esse é o grande exemplo para que a gente possa compreender. Temos as nossas coisas, temos as nossas necessidades e precisamos batalhar por aquilo e vamos alcançar a vitória sim. Mas em nenhum momento está dizendo que vai ser fácil. A gente tem que se reinventar, tem que buscar, tem que batalhar bastante para poder alcançar. Por exemplo, Abraão está caminhando para Canaã. Aí você vai e pergunta, e Canaã está vazio? Claro que não. Os cananeus estão lá. E quem são os cananeus? Você lembra de Noé? Você lembra da vinha? Você lembra da nudez? E olha o que Noé fala para o filho. Maldito seja Canaã. Então, eles, e aí, logo na sequência, ele fala que os descendentes seriam escravos, não é isso? De Sem. Aliás, Jafé também obedeceria a Sem. Sem, então, é exaltado ali naquela situação. E agora, quem é Abraão? Abraão é Sem. E quem são os cananeus? É Cão. Está feito o embate novamente. Então, são situações diferentes. Então, para Abraão chegar em Canaã, ele vai ter que batalhar, ele vai ter que lutar. Não está vazio, não é fácil, não. Então, para cada lugar que eu conquistar, é uma batalha. É uma luta. Não é? A gente costuma falar muito dos espias, lá em Moisés, vai acontecer os espias, que quando eles olham assim, eles ficam assustados, porque vai ser difícil vencer aquele povo. É onde aparece Josué e Calebe e fala pela fé, não pela vista, porque pela vista era assustador. Então os irmãos veem que Canaã não é um local tão simples. Ah, estou caminhando para Canaã, a terra que mana leite e mel. Sim, é a terra que mana leite e mel. Mas neste momento, quando Abraão está chegando, olha o que a Bíblia diz, havia fome naquele lugar. É por isso que ele vai descer ao Egito. Então as dificuldades existem e os filhos de Deus vão passar por elas. Isso aí com certeza. Os irmãos sabem que muitas das vezes o Senhor decide assim. Poderia livrar da fornalha? Poderia. Mas o que o Senhor preferiu? Entrar junto na fornalha. Então, o que eu posso fazer para compreender a sabedoria do sábio? É muito difícil. Muito difícil realmente. Então, na parte 3 da nossa lição, que fala sobre a promessa de Deus na vida de Abraão, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Por exemplo, isso existe confiança, existe obediência, existe respeito, e a nação é Israel. Esta é a grande nação que foi feita, que é Israel. Mas Abraão tinha comunhão, ele tinha sintonia com o Senhor. Por isso que Abraão é o pai da fé, é o principal dos patriarcas. Nós temos 3, não é isso? Os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E fala o seguinte, também, engrandecerei o seu nome. Antes de ter, Abraão teve 8 filhos. O primeiro filho, ele teve com Agar, a escrava, que é Ismael. E daqui de Ismael, vai surgir o povo árabe. E lá na descendência de Ismael, Abraão é considerado. O nome de Abraão está lá, em posição excelente.
Logo em seguida, você tem os judeus. E a religião é o judaísmo. Ali também, Abraão tem posição de destaque. E no judaísmo, dentro do judaísmo, é que nasce o cristianismo, onde Abraão tem também um nome grande e de destaque. Então, quando o Senhor diz que vai engrandecer o nome de Abraão, basta você ver, lá no islamismo, que é a questão dos árabes, no judaísmo e no cristianismo, o nome de Abraão é grande. Então, o Senhor cumpre esta promessa na vida de Abraão e não é tão somente no cristianismo, não. Só para destacar a questão dos filhos aqui, ele tem com Agar Ismael, ele tem um filho. Com Sara, ele tem Isaac. E com Quetura, que é o segundo casamento dele, Agar é a escrava, Sara é a esposa. E com Quetura, que é a segunda, depois que Sara morre, ele se casa, ele tem 6 filhos. Ele tem Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. São 6 filhos. Correto? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe que se você quiser diminuir, aos poucos você vai pegar, você pega. Como é que está o mundo? O mundo está dividido em continentes. Como estão os continentes? Dividido em países. Como estão os países? Divididos em estados. Como estão os estados? Divididos em cidades e municípios. E os municípios? Bairro. E os bairros? Ruas. E as ruas? Família. Então o que é um continente? Família. Então o Senhor, quando fala, é exatamente, ele pega a menor célula da sociedade, que é a família, e diz, você vai ser bendito ali. Se ele é bendito na família, então ele é bendito no bairro, ele é bendito na rua, ele é bendito na cidade, ele é bendito no bairro, ele é bendito no país, ele é bendito no continente. Não há como correr. Então, a bênção, ela alcança toda essa situação assim. É isso que é dito na vida de Abraão. E como é que isso acontece? Através de Cristo. É através de Cristo. E é por isso que o sacrifício de cruz se torna tão importante assim. Por quê? Quando Cristo cumpre a cruz, e ele diz, está consumado, ou seja, está acabado, ou seja, está pronto, o plano de salvação está completo, ele agora sobe, fica à direita de Deus, reinando. E olha o que ele fala mais, todo o poder me é dado no céu e na terra. De lá ele comanda tudo, de lá ele comanda todas as coisas. E aí, com relação a Cristo e Deus, ele diz mesmo, quem vê o Pai, vê a mim. Então, ele é Deus. O poder é dele. Então, dessa forma, todas as famílias da terra são benditas através de Abraão, que foi o ponto de partida. Então, ali, todas as famílias da terra são benditas. E para poder concluir a nossa conversa aqui sobre Abraão, Abraão trocou a glória passageira desse mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Aí fica o nosso convite também para o irmão, fica o convite para quem não é cristão ainda, essa relação pessoal com Deus. Aquilo que você faz tem a ver com a sua fé, assim como tem a ver com os resultados que você vai alcançar. É como se diz quando se analisa alguma coisa. Se eu mexo uma coisa aqui, eu altero outra coisa lá. Então, se eu sou um fiel aqui, o resultado é de fiel. Se eu não sou fiel, o resultado é de quem não é fiel. Não tem jeito. Se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Se eu quero coisa boa, então eu vou plantar coisa boa. E é por isso que esse relacionamento com o Senhor, ele é importante no seu dia a dia, no seu particular lá no seu cantinho, no seu quarto, quando está você e você mesmo, aquele lugar que você não pode mentir. Para qualquer uma pessoa você pode falar qualquer coisa, você pode mentir, você pode disfarçar, mas
com o Senhor, lá no seu cantinho, no seu particular, não tem como mentir. Então é nessa hora, nesse relacionamento pessoal, que as coisas se organizam. É ali que você confessa, é ali que você chora, é ali que você reclama, é ali que você, enfim, você se solta. E é ali que o Senhor te ajuda. Louvado seja Deus. Isso não tem idade, é para todo mundo. É para criança também, é para adulto, é para velho, é para todos, esse relacionamento pessoal. Esse é o grande exemplo de Abraão. E como Abraão, a fé nos faz vencer as crises, as dificuldades, os obstáculos e os desafios. Não é? Falando isso num tempo como hoje, que muita gente está em casa, não pode ir trabalhar, não tem nem sequer de onde tirar, e você fica pensando, aí é onde a irmã Lourdona gosta desse versículo, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vê se não tem uma porção de gente falando exatamente isso, da onde vem? E agora entra aqui o exemplo de Abraão, esse relacionamento pessoal com Deus é que vai fortalecer você, vai fazer com que você reinvente, vai fazer com que você descubra como agir, porque sempre há uma saída. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Certa vez eu estava procurando emprego, eu já tinha ido a umas 50 empresas, essas 50 empresas podem se multiplicar, porque algumas eu já tinha ido mais de 10 vezes, eu fazia um tour pela cidade, procurando e não. Um determinado dia eu parei no meio do caminho, na verdade. Eu estava na Presidente Vargas com a Rio Branco. Ali eu parei e eu disse o seguinte, olha, Senhor, eu não sei para que lado eu tenho que ir. Para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, eu não sei. Então eu estou falando com o Senhor, porque o Senhor sabe. Uma coisa é certa, eu preciso arrumar emprego. Então, nesses momentos assim, é que a gente lembra de Abraão. Eu não sabia para onde ir, mas eu acreditava. Como Abraão, não sabia para onde ir, mas ele cria, ele sabia. Deus não cuida da nossa provisão? É isso. Então, nesse momento, Deus com certeza vai olhar você. E o que a gente precisa entender é que Deus age através das pessoas. Então, vai aparecer uma saída. Esse é o grande exemplo de Abraão, a fé. E que nós possamos meditar nisso, que nós possamos ter a fé de Abraão, que nós possamos acreditar que o nosso Deus, que opera tudo em todos, é o mesmo. O Deus de Abraão é o meu Deus, é o teu Deus. O Deus daquela época é o que está aqui agora. Então nós não estamos falando de coisa antiga, não. Nós estamos falando de coisa atual. E para que isso tenha efeito, você precisa acreditar. É uma questão de fé. Que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será,
quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que os projetos de Deus em nossa vida se cumpram, precisamos depositar nele a nossa inteira confiança. Em Deus não se confia pela metade. Em Deus não se confia perguntando toda hora a Ele: é isso mesmo, Senhor? Não. Em Deus nós confiamos e descansamos. Deus abençoe o nosso evangelista, irmão Genésio, por esta palavra abençoada, trazida aos nossos corações nesta manhã. Eu quero, nesta oportunidade, lembrar a todos os irmãos que domingo que vem, dia 27, ou melhor, 26, será a nossa Santa Ceia. Estaremos ministrando a Ceia do Senhor no período da Escola Bíblica Dominical, das 9 horas às 10, 10h30, mais ou menos neste horário. Então eu convido a todos vocês para que no sábado, os que congregam aqui na sede, venham aqui e peguem o seu kit ceia, que é o pão, o cálice. Isso no período das 9 da manhã até o meio-dia. E nas congregações é o mesmo procedimento. Vá na congregação onde você está congregando no sábado, dia 25, neste horário de 9 da manhã ao meio-dia, pegue o seu kit, leve para casa e no domingo seguinte, então, dia 26, estaremos a partir das 9 horas da manhã, ouvindo a mensagem da Palavra de Deus e participando da Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, desejo que todos tenham uma tarde abençoada e já convido a todos para às 18h30 estarmos juntos, reunidos para mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Mesmo em meio a esta situação preocupante da pandemia, mesmo havendo a flexibilização, onde muitas igrejas têm aderido a abrir as suas portas, nós entendemos o ministério desta igreja, depois de uma análise bem criteriosa, entendemos que é preciso esperar mais um pouco. Nós temos um público grande, acima dos 60 anos de idade. E pela determinação legal das autoridades constituídas, este público não pode participar dos cultos. Crianças com menos de 10 anos também não podem participar dos cultos. Ou seja, se abrirmos a igreja, você que tem mais de 60 anos não pode entrar. Ainda que você se julgue saudável, ainda que a sua saudade seja imensa, se você entrar, você estará em desobediência. E nós, por permitirmos, também estaremos em desobediência.
Então adotamos esta medida cautelosa, equilibrada, preventiva, porque nos preocupamos com a sua vida, nos preocupamos com você. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. O alimento tem chegado à sua casa, Deus tem sido provedor. Deus, desta feita, não está usando corvos, está usando os seus servos, nós, pastores, músicos, irmãos que louvam, equipe que trabalha no projeto, filmando, no som, na mídia, equipe que trabalha na tradução em Libras. Deus está usando pessoas para que o pão chegue na sua casa. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, continuarmos em oração, para que possamos, quando abrirmos sem nenhuma restrição, podendo abraçar os irmãos, apertar as mãos, sentar um ao lado do outro. Será muito melhor desta forma. E eu aproveito também para conclamar todo o campo do Ministério da Estrada do Lazareto, ministério do qual fazemos parte. Todos os que puderem, estejamos no dia 26 em jejum e oração. Mas há um propósito específico para este jejum. Estaremos orando e jejuando ao Senhor, pedindo a Deus que ponha um fim a esta pandemia, pedindo a Deus que cure os enfermos e pedindo a Deus que continue entrando com provisão na vida daqueles que têm necessidades. Há muita gente desempregada, há muitas pessoas passando dificuldades e o propósito da nossa oração, do nosso jejum será esse: que o Senhor ponha fim a esta pandemia, que o Senhor cure os enfermos, pois nós temos muitos irmãos enfermos, e o Senhor continue sendo o Jeová Jirê, o Deus da providência, que traz pão e traz água para a nossa mesa. Deus abençoe a todos os irmãos. Estaremos agora orando pelo encerramento da nossa boa e tradicional escola bíblica dominical. Pastor Alex, orando pelo encerramento, orando pelos enfermos, pedindo a Deus a sua benção. Eu estava esta semana conversando com uma de nossas irmãs e ela disse: pastor, é tão bom quando o senhor fala assim, vamos orar por aqueles que estão enfermos dentro de suas casas. E eu sinto como se aquela oração fosse para mim. E eu falei, e é para a senhora. Porque Deus está lhe alcançando através desta oração. Nós não estamos focados apenas nas pessoas que estão com o problema do Covid-19. Sabemos que é algo muito sério, que exige muito cuidado e também das nossas orações. Mas não podemos esquecer dos nossos irmãos que têm outros problemas de saúde e que também precisam de uma bênção da parte de Deus. Então, oremos pelos irmãos que estão em casa, nos hospitais, que precisam de uma bênção de cura da parte do Senhor. Pastor Alex orando, pastor Paulo Dutra nos despedindo com a bênção apostólica. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de infinita bondade e misericórdia, louvamos e engrandecemos, meu Senhor, o Teu santo nome, porque mais um dia se inicia, Senhor, na nossa vida e estamos diante da Tua santa presença. O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, o Senhor é aquele que alimenta, Senhor, as nossas vidas, espiritualmente, materialmente. Nós Te louvamos porque entendemos que toda provisão necessária para nós procede do trono do Senhor. Ó Deus, o Teu ungido agora tem levantado esse pedido. E nós estamos aqui, Senhor, conscientes de que, através das nossas orações,
Nós cremos piamente que o Senhor pode dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Senhor, Tu conhece toda e qualquer necessidade, quer seja ela, Senhor, em que área for da nossa vida, mas agora estamos intercedendo em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão, Senhor, muitas das vezes desanimados, quem sabe sem esperança. Meu Deus, Tu és aquele que muda o quadro, ainda que o diagnóstico humano seja desfavorável. O Senhor é quem tem a última palavra. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é médico por excelência. Eu sei que o remédio pode, Senhor, remediar a dor, mas o Senhor cura e repreende todo mal. Entra, Senhor, agora, por favor, Pai querido, na vida daquele que clama a Ti, na vida daquele que espera de Ti uma bênção, uma resposta, a solução para o seu problema. Meu Deus e meu Pai, tudo está patente aos Teus olhos, e como igreja estamos aqui clamando ao Senhor. Quantas notícias temos recebido, Deus, de irmãos que estão melhorando, que estão se recuperando, e nós profetizamos que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la, vai concluir para a glória do Teu santo nome. Hoje mesmo podia eu, Senhor, agradecer-Te pelo milagre na vida do Teu servo Devani. Continua, Deus, restabelecendo. E como ele, Senhor, todo aquele que está enfermo, hospitalizado ou na sua casa, não há limites para Deus. Não há lugar onde o Senhor não possa manifestar a Tua presença, salvando, libertando e curando todo mal. Portanto, ó Deus, nós Te pedimos, por favor, Senhor, responda as nossas orações, porque a Tua palavra diz que a oração da fé sarará o enfermo da sua enfermidade. Pai querido, eu creio e profetizo, Senhor, que haverão aqui muitos testemunhos de vitória, em o nome de Jesus. Agora, Senhor, estamos encerrando esse trabalho. Leva-nos na Tua santa paz. Continua nos guardando por onde nós passarmos. Continua, Senhor, dando-nos a cada dia mais e mais, Senhor, certeza de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Leva-nos na Tua santa paz. Dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia, Senhor, ligado em Ti, porque o Senhor é tudo para nós. Assim nós Te agradecemos por esta manhã. Nós Te louvamos por tudo que vimos e ouvimos da Tua parte, pela Tua palavra, Senhor, que entrou em nossos corações. E agora nós Te agradecemos por tudo, no nome santo, eterno e poderoso do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, seja com todos que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo diz: Amém. Terminada a nossa escola bíblica dominical, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos os irmãos. Aquele